É bem tranquilo. E assim, e como a gente escuta em todo evento, em toda reunião online, é um bate-papo mesmo. Então, assim, fique à vontade de fazer perguntas. Quem não quiser abrir o microfone, quiser perguntar aqui online, mande aqui no chat, né? Nosso time está aqui, o Davis, o Vitor, eu, a galera, todos os AMs, né? Tá Uhum. aqui à disposição. A Alessandra da Reforest, né, o Ziza, tá todo mundo aqui pronto para responder. Eu acho que fica mais rico, tá bom? Então, sem mais delongas aqui, deixa eu só fazer uma introdução bem rápida para a gente ir para o que interessa. Bom, uma das coisas que eu sempre prezo aqui, e eu comecei a estudar recentemente sobre a questão da saúde mental, que eu acho que é fundamental em termos de conscientização, em termos de visualização. E o que isso tem a ver com o nosso tema aqui hoje, né, de segurança? Tem muito a ver, porque a preocupação que muitos profissionais e nós mesmos no dia a dia temos é, segurança, pessoal, acaba nos tirando do sério às vezes. Então, isso faz com que o profissional de TI, as instituições, acaba tendo um alto nível de estresse. Baseado em tudo aquilo que a gente já vem passando com o mundo, isso também acontece. Então, por isso que eu trouxe esse tema aqui, em alguns poucos minutinhos aqui para a gente tratar. Mas antes disso, quem sou eu, né? Para quem não me conhece, eu gosto de criar um pouco essa conexão, que eu acho que faz um pouco de sentido para ver quem está falando com vocês, tá joia? Então, meu nome é Lednilson Moreira, pode me chamar de Led, que é muito mais fácil. Eu costumo dizer aqui, né, quem já me viu nos eventos, eu sempre fui muito tranquilo com o meu nome, não tem nenhum estresse, mas Lednilson é complicado, né? É meio assim, é meio bullying mesmo lá em casa, assim. Apesar que na época não existia bullying, mas assim, um bullying velado, né, como é hoje, né, assim, mais agressivo. Mas assim, meu irmão mais velho chama Wagner, né, eu sou o segundo, e tem mais dois irmãos. Um chama Thales e o outro chama Cristiano. Lednilson foi sacanagem mesmo. Não tem jeito. Não tem como fugir disso aí. Mas então as pessoas sempre me chamam de Led, fica mais fácil. E sempre pegou. Mas vamos chamar de Lednilson também, nunca foi um problema, pelo contrário, tá bom? Eu sou formado em computação, né, já há bastante tempo, tenho MBA em gestão e estratégia de negócios, e uma das coisas que eu quase terminei ainda, mas eu quero terminar ainda um dia, é o mestrado lá no Inatel. Quem é de Minas ou de São Paulo conhece bastante ali a região de Santa Rita do Sapucaí, é um polo muito forte na área de tecnologia, né? E eu quase concluí o mestrado, por questão de tempo mesmo, eu não consegui concluir, mas eu quero concluir isso ainda. É bem interessante. Tem um dos meus hobbies prediletos que acaba virando algo que me chama muita atenção, a questão da disciplina, a questão de manter isso sempre funcionando. Eu sou escritor, sou autor de 4 livros, esses 4 livros já foram publicados, já foram adotados em escolas, e é bem interessante essa questão, porque para escrever um livro, né, uma coisa que eu recomendo a todos, é um grande exercício, né, e é muito mais transpiração do que inspiração, podem acreditar. Eu sou casado, tenho uma filha, né, de 7 anos, e é muito Tô bom. fazendo a sua propaganda aqui, LED, na minha câmera, hein? Vai lá. Boa, isso aí, ó. Show de bola. Então, e, e é uma coisa muito interessante, porque quando quem tem filho, né, e é algo que realmente muda os certos patamares, até mesmo suas escolhas e tudo mais. Então isso é bem legal. Então estou mais de 20 anos na área de tecnologia. Geralmente quando você coloca mais de alguma coisa é porque você não quer revelar a idade, né? Então é mais ou menos nessa linha aí. Então assim, mais de 10 anos na área comercial, tenho várias certificações. Tenho uma certificação lá no Mile Helm Group, que é um dos maiores grupos da área comercial do mundo. Então, tentando trazer tudo isso aqui para vocês o melhor possível. E buscando sempre inovação contínua, buscando o melhor dos resultados. Por que geralmente a gente coloca esse quem sou eu nessas apresentações? Isso aqui não é nem para criar autoridade ou nem para despertar nenhum gatilho. E sim, para quem não conhece, e trazer e formar uma opinião sobre que é, quando a gente monta esse tipo de estrutura de evento, a gente tenta se embasar na experiência, no conhecimento, em vários detalhes, e isso é muito legal. Então, faz com que vocês estejam falando de CPF para CPF, ou seja, são pessoas, né? CNPJs compram, mas quem toma a decisão é sempre um CPF, ou seja, são pessoas que estão do outro lado, que estão juntos e que vão fazer algo acontecer, tanto para o lado ruim, tanto para o lado bom, né? Então, isso que é o mais importante. Estou aqui nesse mês em 3 anos, um lugar que me acolheu de uma maneira
fantástica, é incrível estar aqui e me possibilita várias coisas, como, por exemplo, estar fazendo esse tipo de coisa aqui com vocês, tá bom? Eu fico lotado aqui em Belo Horizonte, sou mineirinho, né? Fico aqui em Minas, e atendo vários clientes fora daqui também, mas nosso foco principal é aqui, eu aqui, e temos vários outros accounts espalhados pelo Brasil todo. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. A S-Manager atua hoje de maneira bem nacional, né? Então é bem legal. Então, falando um pouquinho da gente, né? O que é a S-Manager? Está no mercado há 14 anos, né? Então tem bastante tempo. Nosso foco aqui é realmente solucionar problemas. Solucionar problemas de tecnologia, tanto nessa área, né, que está sendo em constante desenvolvimento. Eu costumo sempre dizer, transformação digital para mim já partiu, já deixou de ser uma transformação e nós já estamos na evolução digital, né? Porque já estamos evoluindo, né? Muitas empresas ainda têm às vezes um sistema legado, tem algo que precisa migrar. A grande maioria tem, mas praticamente todas, não vou dizer 100%, 100% não existe, né, em lugar nenhum, mas assim, praticamente todas estão muito focadas em, já estão em evolução. Já saiu de uma certa inércia lá atrás, às vezes por questões de braço mesmo, de gente, ou às vezes por uma questão de investimento apropriado, de priorização. Então isso é muito interessante. Então, esse mês trabalha muito nessa linha da evolução digital, desenvolvendo soluções que realmente façam grande sentido para todo, né, para todo o time e para toda a empresa. Se não fizer sentido, pessoal, vocês vão ver que nós mesmos somos os primeiros a descartar no sentido de ir para outros caminhos. Eu gosto muito desse slide aqui, que nos leva para uma prática. Eu gosto muito da prática e não fica só nublar. Então, assim, quando a gente fala de ética, honestidade e transparência, é o que a gente coloca nos nossos contratos, é o que a gente coloca nos nossos serviços. E os clientes sentem isso na prática, né? Não é simplesmente uma venda por uma venda. Vocês podem perceber que aqui hoje nós não vamos falar de vendas, vamos falar realmente de soluções que vão fazer sentido na ponta. Então isso é muito legal. E isso corrobora muito com o comprometimento, que vai gerar uma grande confiança. E se você tem comprometimento e gera confiança, o que acontece? A dualidade acontece de forma natural. Mas para tudo isso acontecer e não ficar só no nublar, né, como diz aqui em Minas, você tem que entregar com qualidade, você tem que ter um time que está altamente capacitado. Então a gente tem diversas certificações, igual eu coloquei, eu também tenho minhas certificações dos diversos fabricantes que a gente atua, e isso faz com que o nosso nível fique cada vez melhor. Vamos brigar às vezes? Claro, nem tudo é flores. Mas o mais legal aqui desse Manager é que a gente tenta, de verdade, e hoje eu particularmente posso falar por mim, sempre consegue, resolver o problema lá na ponta. Mesmo quando os pratinhos caem, vamos dizer assim, a gente cai junto com os clientes para que a coisa resolva. O problema vai acontecer com todo mundo. O Vitor tem uma expressão, né, Vitor, que eu não sei se, eu não lembro agora quem que citou, né? Uhum. Na TI a gente tem uma única certeza, que vai dar problema. Vai dar Vai chegar problema. uma hora. Normalmente eu faço a parafraseação aí do Tassinari, que é o nosso pré-vendas, um dos nossos É verdade, arquitetos. do Ele sempre Tasso. fala, TI é uma ciência exata, ou seja, é certeza que vai dar um problema. Então, assim, e é isso que nos difere bastante e é muito legal. Como eu comecei a falar para vocês, bem adiantando, faltou aqui, eu sempre esqueço de pintar aqui, mas a gente já tem o Ricardo Paulo lá no norte também atuando. Então, a gente tem nossa base, nossa matriz fica em São Paulo, né? Nosso escritório central, mas hoje nós temos pessoas espalhadas no Brasil todo e no norte também. Então, a gente consegue captar, buscar e atender todo o time, todo o território nacional de uma maneira bem legal, tá? Aqui alguns clientes, a gente sempre coloca esses clientes, mas toda empresa coloca clientes que atende. Só que aqui, o que é legal aqui, eu fiz questão de trazer esses dois slides aqui pelo seguinte: a maioria dos nossos projetos, nossos contratos, são de longo prazo. Quando a gente fala em contrato de longo prazo, é que a coisa funciona bem. Então, essa maioria desses clientes aqui, eu falo mais de 90%, nós estamos neles há 2, 3, 4, 5, 6 anos, né? Então, assim, vou corroborando com aquele slide aqui de cima, onde que eu coloquei, colocando aqui, ó, toda essa jornada que a gente faz. Então, isso que é muito legal. Então, aqui está a parte do privado também que a gente atende, e aí, com a mesma linha. Tem alguns clientes que são mais novos aqui, mas já estão partindo para um ano, então isso é bem legal. Então, isso aqui é a parte da propaganda, né, gente? O famoso tem que fazer aqui nosso merchan,
para não sair na linha, mas agora eu já estou finalizando aqui minha parte, que eu acho que o, o show o show vai se dar forte daqui a pouquinho. Mas, só para completar essa questão da saúde mental, como a gente traz isso de uma maneira bem forte hoje, e talvez algumas pessoas da minha geração, por exemplo, entendem que às vezes um estresse, uma ansiedade, depressão, as doenças mentais, né, as loucuras, né, a necessidade de pedir ajuda, tomar remédio, todos esses problemas, às vezes se resolve com uma boa chinelada, né? Minha mãe falava isso, mas não, cara, um momento realmente é importante, porque as coisas evoluíram, o mundo mudou, né? Ontem eu achei interessante, eu vi uma reportagem onde que hoje as crianças não nascem, né? Elas fazem download. Então, o mundo é novo, as coisas são diferentes mesmo. O nível de informação, o nível de, de, de capacidade e velocidade é muito grande. Então, a gente precisa se cuidar. E, às vezes, as coisas saem de linha, porque a quantidade de trabalho sempre aumenta. Vocês podem perceber. Se cada um dá conta de 10 coisas, depois que eu faço isso, vem mais 5, então você tem que dar conta das 10 mais 5, e assim por diante. Isso não vai parar, né? E o cansaço bate pelo acúmulo. E o tempo, ele não vai parar. É 24 horas para todo mundo, né? E algumas pessoas aí sofrem por questão de dinheiro, às vezes por questões de dívidas, às vezes por questões de não conseguir investir e ver no futuro algo um pouco mais promissor, enfim. E às vezes não é nem tão ruim assim, mas às vezes é a questão da cabeça. E com a pressão do trabalho, com tudo isso, isso acaba nos gerando o quê? Problemas. E os boletos vão continuar chegando e entramos num ciclo, né? Num looping praticamente infinito. Então é fato cara, que a gente precisa cuidar dessa saúde mental. Tivemos uma pandemia louca aí, né? Onde que a gente achava que depois que ela acabasse todo mundo ia ficar mais tranquilo, mas na minha visão as coisas pioraram. A gente vê um trânsito, as pessoas cada vez mais nervosas, as pessoas em filas, famoso estupim curto, né? Então a gente precisa cuidar disso. E como mudar, né? Isso é muito legal, pessoal, porque é o seguinte: como que muda? Muda é uma questão de escolha. E nem sempre é fácil, né? Mas a gente precisa encontrar formas de fazer isso. Às vezes é praticando esporte para quem curte, às vezes é estar mais próximo da família, estar curtindo o filho ali. É, às vezes não tem muito tempo, eu entendo isso, mas eu falo muito aqui com a minha filha, ela sempre fala isso: papai, você tem um tempo de qualidade? Nem que seja 10 minutos, 20 minutos. É difícil conciliar, não tenha dúvida. Então você curtir uma música ou indo para o trabalho. Às vezes vale a pena, cara, você deixar de assistir, ouvir aquele podcast no rádio, ouvir um curso no caminho. Muita gente fala isso, né? Ah, use o caminho do trânsito em São Paulo, que é muito caótico às vezes, você demora muito tempo e tal, às vezes no metrô, às vezes no ônibus. Ah, eu vou ali aprendendo alguma coisa. Cara, legal, eu também faço isso. Por que não? Uma, duas, três vezes na semana, não sei, né? Cada um faz sua escolha. Vai ouvir uma música que curte, vai desestressando a sua cabeça, vai colocando no seu subconsciente coisas interessantes para fazer. Não é só trabalhar, não, cara. Tem coisas que são importantes. Né? Vai ler, eu sou suspeito para falar, né? Como escritor, acho que a gente deixou muito a leitura de lado, porque ler é cansativo, ler é um saco. Se pegar um livro para ler aí, é trabalho. Mas olha só, a leitura nos faz pensar, e pensar em solucionar problemas. Vamos pegar um livro como O Senhor dos Anéis, para quem gosta, Harry Potter da vida. Antes dos filmes, quem lê o livro já mentalizava como que era a escola, como era a Terra-média e assim por diante. Assistir o filme, parte disso você já não pensa mais. Por quê? Porque você seu cérebro já viu aquilo na tela. Eu adoro filme também, assisto todos. Mas, às vezes, você lê, vai te ajudar no seu dia a dia e ler coisas que não tem nada a ver. Muita gente fala assim: eu só gosto de ler livro técnico. Poxa, gente, beleza, faz sentido. Eu também leio muito. Mas vai ler um romance, vai ler uma aventura, sabe? Vai ler algo diferente, porque eu garanto para vocês, no dia a dia, diante de uma situação, de um problema, aquela ficção, aquele sci-fi mais louco aí de ficção, pode te ajudar a achar um caminho de forma criativa, né? Então, pensa um pouquinho nisso também.
E vai curtir com a família, vai no cinema, vai assistir um filme, vai maratonar suas séries, vai num show, vai viajar, enfim, tudo isso. E, por último, eh, nós desse manager, podemos ajudá-los muito com nossos parceiros, entregando soluções que realmente façam sentido e que tragam para vocês soluções de tranquilidade, tá joia? Então, vamos passar a bola aqui, prometo que já são os últimos. Eu separei 6 itens bem rapidinho, que são dicas de segurança, já fechando aqui nosso ciclo aqui, eh, pontos bem relevantes, cara. Invista em um programa de conscientização para o time da empresa. Isso daí, às vezes, nem requer dinheiro, tá? Requer realmente umas senhas fortes, né? Não passar informações. Todo mundo está cansado de saber disso tudo. O óbvio não existe, pessoal. O que existe ainda de senha fracas aí, 1, 2, 3, 4, ou que os sistemas pegam e não deixam o cliente colocar, o usuário, né, colocar, ainda é possível. Gente que coloca a mesma senha para fazer suas compras no e-commerce, na senha da empresa, na senha do banco. Isso é muito comum. Então, essa Mais conscientização comum do que a gente imagina, né, Led? não, muito mais comum, né? Então, é, é, é importante isso. Tenha essa consciência de que as coisas não podem ser assim, tá bom? Opa, garanta a segurança dos seus endpoints, né? Ou então, aplique multifator. Gente, desculpa aqui a palavra, é um saco. É um saco. Eu fico pé da vida quando eu preciso entrar no negócio, vai receber uma mensagem do seu celular para você colocar lá o duplo fator. É um saco. Mas é a segurança, né? Então, faz sentido. Então, assim, vamos lá, vamos colocar isso, faz algumas coisas diferentes, né? Tem um plano de resposta. Pessoal, isso às vezes a gente é bom que nunca ter problemas, mas caso você tenha, qual que é o plano de resposta para isso? Qual é o prazo para isso? Como eu vou fazer para testar se isso realmente funciona? Então, tudo isso faz algum sentido. Avalie os processos, né? Um bom backup, a continuidade do negócio, as vulnerabilidades. Fique de olho nas portas que são comumente atacadas. Vamos fechar tudo? Às vezes não é possível, né? Por causa de sistemas, por outras coisas. Então, o Amir vai poder falar um pouco sobre isso, né? Vai explicar como que a Reinforce consegue ser cirúrgica. Então, isso é muito interessante. E por último, né? Você tem que correr atrás das ameaças, né? Então, as ameaças vão acontecer e vão sempre eh, evoluir, como também a proteção evoluir. Tá joia? Pessoal, vou pedir o Davis, por favor, se puder colocar no chat aí, nosso LinkedIn, nossas redes sociais, para a galera curtir. Agora é meu momento blogueirinho aqui, entendeu? Pede o pessoal aí para poder seguir a gente no LinkedIn. A gente está sempre colocando coisas novas, né? Vou colocar também daqui a pouco um link para um podcast que a gente tem feito. Inclusive tem um que eu vou subir essa semana, que eu gravei com o Amir sobre a Reinforce. Muito top, quase 1 hora de informações. Mas não precisa ficar ouvindo no trabalho, não, entendeu? Pode ouvir depois, né? Vai ouvir uma música, relaxar. Mas é muito top e que vale a pena seguir lá, tem informações legais, interagir com a gente, e isso é legal. E antes de passar aqui para o Amir, o, o Amir, ele é FODA, ele é fera, vai poder falar altas coisas com vocês. Eu queria, ô Vitão, só que você desse boas-vindas à galera aí, que a grande maioria já está aqui. Aí só antes da gente passar a bola aqui, porque o show é dos caras lá. Não, com certeza. Primeiro agradecer, né, o pessoal todo da Rainforest estar com a gente, né, o Ziza, a Alessandra, o Amir, né, de tocar com a gente esse evento, essa iniciativa, né, agradecer, a gente está com um público bem interessante aqui com a gente também, então agradecer a participação de cada um de vocês que está dedicando aí um tempinho para ouvir um pouquinho o que a gente tem para falar, o que o pessoal da Rainforest vai passar também de informação que é super relevante, né? Muitas vezes a gente olha para algumas questões de segurança, como o Led falou, a famosa planilha dos acessos, né, Led? Às vezes, Oh, exatamente. mas a gente tem muito mais coisa aí, né, que acaba entrando na camada de segurança, né? Recentemente, a Ice Manager tem falado muito de Rainforest, principalmente uma das camadas que eles atendem, né? A gente tem feito muito processo com os nossos clientes de modernização de infraestrutura e jornada para cloud híbrida, modernização de aplicações,
né? E a gente trouxe aí a Rainforest como um parceiro estratégico para que a gente coloque uma camada de segurança, né? Começou pela parte de código, né, Amir? E a gente tem bastante coisa para explorar aí. O Amir tem bastante conteúdo para passar que é bem relevante para as companhias, que às vezes são coisas que ou a gente não pensou antes e a gente precisa de alguém para pontuar isso para a gente falar assim, nossa, olha, é verdade, não tinha pensado nisso antes. Mas também tem coisas que são ali triviais no nosso dia a dia e faz parte do nosso trabalho, a gente tem que fazer, e a Reforge tem uma solução sensacional para apoiar a gente no dia a dia, principalmente no que diz respeito aí ao camada de desenvolvimento, que a gente vem trabalhando muito, e também uma camada mais negócio, orientada a branding, orientado a dados e tudo mais. Não vou ficar dando muito spoiler, mas agradecer também, né, ao nosso time que proporcionou também todo esse convite, todo esse arsenal aí de informações para que a gente pudesse trazer para vocês. E o LED pela iniciativa também, né, de trazer esse tema aí super relevante para a gente, né, acho que a gente tinha feito um evento aí na sua região, né, LED, que a gente falava lá, uma informação da Forbes também sobre isso, e acho que esse tema é super relevante, a saúde mental, e o que a gente tem feito para melhorar a nossa saúde mental, os tempos de qualidade, e nós, como bons operadores, gestores, né, dos ambientes de TI, como a gente falou anteriormente, a gente tem uma única, a TI é uma ciência exata, né, certeza que vai dar problema, mas quanto mais a gente conseguir mitigar, mais tranquilidade a gente vai ter. Eu acho que esse é o mote da nossa reunião aqui, do nosso bate-papo. E convido a todos, né, que já estão interagindo aí pelo chat, né, já fizeram algum tipo de contato aí. O Bruno, por exemplo, já mencionou durante o Papo do LED que ele é nerd fã assumido de Senhor dos Anéis. Então, pessoal, usem o chat, né, abram o microfone, fiquem à vontade para a gente interagir aqui. A ideia não é que seja um monólogo, né, mas que a gente consiga trocar bastante informação e tragam também para a gente alguns cases, né, tragam suas dúvidas, tragam um desafio do dia a dia que a gente possa colaborar com vocês em cima disso. A ideia aqui é realmente a gente ter essa troca de informação e, enfim, passar a bola para o Amir, tocar a parte, né, orientada aí a Rainforest e muito obrigado a todos aí que estão com a gente. E antes do amigo Excelente. falar, antes de você falar, eu sabia que Fica à eu vontade, sempre te corto Led. também, Não, não fique fica à bravo comigo. vontade, Led. Seguindo aqui nosso momento blogueirinho marketing digital, para quem ficar até o final do evento, haverá um sorteio de uma viagem de foguete com Elon Musk. Não, mentira. Haverá um sorteio. Do A gente faz submarino, né, Led? Não, submarino é foda. Eu pensei em falar do submarino, mas ia ser muito um humor negro, sabe? Um humor mórbido, então eu não quis. Infelizmente. Mas a gente faz isso faz parte do nosso circuito aqui, a gente chama de Tech Beer. Eu gosto muito de cerveja, mas não sou um bebu não, tá, gente? Vai ficar tranquilo. Mas, assim, cervejas artesanais, a gente já vem há 2 anos fazendo esse circuito, que a gente chama de Tech Beer, e esse evento faz parte desse circuito de Tech Beer. Então, no final, a gente vai sortear assim, uns packs de cervejas bem interessantes, são cervejas artesanais, num estilo diferente. Então, galera que conseguir ficar aí até o final, a gente vai fazer esse sorteio, a gente vai mandar entregar na casa de vocês, tá? Fiquem bem tranquilos, em qualquer lugar do Brasil, né? Tem gente de várias regiões. Então, é, é, vamos fazer isso aí sim. A gente prometi isso em alguns e-mails, com alguns convites que a gente mandou, e não era não era fake, não, é verdade, tá? E, pessoal, então, Amir, Só muito dando um obrigado. spoiler, Pode roubar a LED, tela aí. aumenta a chance de ganhar quem participar com perguntas e dúvidas, hein? Oh, verdade, hein? Verdade. Bacana. Então, Vale boa. mais um cupom. Pessoal, exatamente. Vai valer mais um cupom aqui no sorteio, hein? Amir, agora é com você. Eu acho que a galera já não cansou de nos ouvir. O papo aqui é com vocês agora. É, Amir, fique à vontade. Pode roubar a tela. Vou parar minha apresentação aqui. Aí eu não sei se você vai apresentar alguma coisa, mas fica bem à vontade e vamos embora. Legal, Amir, pessoal. pessoal, da Reforge. Valeu, Led. Led, Vitor, todo o time da S-Manager, primeiro, em nome da Rainforest, eu gostaria de agradecê-los pela ideia que surgiu em conjunto e pela possibilidade. Depois, toda a audiência aqui é interessante, né? Acho que se a gente pegasse uma possibilidade de fazer um evento presencial, seria muito difícil reunir 53 pessoas, que é o que eu estou vendo agora aqui, vi que outras pessoas entraram, mas reunir pessoas de diversas áreas do Brasil, diversas localidades numa sala para a gente poder conversar sobre segurança. Então, agradeço demais, o LED fez menção a isso, ao investimento do tempo de vocês, não vejo como é assim que a gente entende.
E queria também começar me apresentando de forma bem rápida, apresentando o time da Reinforce, e queria, se vocês puderem, até para ser mais interativo, mandem no chat. Eu não vou conseguir ler todos, eu pedi, a gente pode até ler depois, mas pensar alguns. Eu pedi ajuda também do Bruno. O Bruno é da nossa área de marketing aí, junto com o pessoal da S-Man, o Davis e o LED também, o Vitor, para pensarem. Então, manda seu nome, da onde você qual área você trabalha, não necessariamente cargo, mas assim, olha, eu trabalho na área de infra, eu trabalho na área de desenvolvimento, para daí eu tentar puxar, conforme eu for vendo aqui, experiências práticas dentro do que vocês têm do dia a dia. Acho que vai ficar mais legal, tá? Em alguns momentos eu vou fazer umas perguntas também, vou pedir aí para vocês mandarem no chat, só para a gente ter uma interação maior. Se alguém puder, só nesse momento aí, até para a gente registrar, e eu sei que não vai caber todo mundo na tela, mas abrir rapidamente a câmera aí, fique à vontade, só para ver que tem gente do outro lado também, eu costumo dizer que isso é legal, tá? Nessa introdução, não precisa ficar aberto todo o tempo, mas só para a gente poder se conhecer. Legal? Ricardo, o Vitor, o Antônio, obrigado aí. Thiago também, valeu. Pessoal, meu nome é Amir Velho. Do mesmo jeito que o LED falou que é mais fácil chamar ele de LED, até por conta da lâmpada, né? O meu nome já sai já nasce velho, né? Eu costumo brincar assim. E eu estou responsável pela área de operação da Rainforce e acabo apoiando toda a parte de divulgação, toda a parte de novas parcerias, toda a parte de entrada de clientes. A gente acaba tendo uma proximidade muito grande, tá? A Rainforce, ela é uma empresa que está hoje baseada nos Estados Unidos, e daí a ideia é ter uma ação global, ter uma ação que expanda, que vá além dos limites e das fronteiras aí. Então, a gente tem uma ação global, para você ter ideia. Essa semana a gente estava conversando com gente de Londres, a gente está acabando uma POV com gente dos Estados Unidos, estamos fazendo uma 5 em paralelo aqui. Então, a ideia aí é, de fato, divulgar e mostrar uma forma diferente de abordar assuntos, acelerando, como a gente está vendo aí, a estratégia de segurança da informação, mas mais do que acelerar, mantendo, fazendo as duas coisas em conjunto. Eu preciso acelerar, mas eu preciso manter a velocidade, porque não dá para acelerar, fazer uma série de ações e depois reduzir. A segurança tem que ser uma preocupação contínua, tem que ser uma preocupação que fique na nossa mente. Eu não vou pedir individualmente, mas também estou com várias pessoas aqui da Reinforce, então a Alessandra tá no vídeo aí, pelo menos no meu tá aparecendo, o Ziza, trabalha na área comercial, o Brunão, área de marketing, a gente tá com várias iniciativas nesse sentido e todo o time está à disposição. Então fiquem à vontade, através do LED, do pessoal da S-Manager, vocês conseguem chegar até nós, e através também dos nossos canais aí. Queria começar fazendo um jabá aqui também. A gente está lançando um podcast nosso, né? Como o LED falou, para ouvir num momento que não seja um momento de higienização mental, mas de fato tem coisas que vão além. Eu costumo dizer, e vocês vão ver isso no podcast com o LED também, que a gente vai muito além só da profissão, né? Eu gostei muito da apresentação e do início do LED, porque a gente tem família e essas preocupações nossas com segurança, elas permeiam tudo isso. Por mais que o assunto esteja em voga e cada vez vai estar mais, a gente pega os nossos avós aí falando, olha, cuidado com o amiguinho, não aceita bala em colégio, são coisas que a gente escuta desde pequeno e que estão envolvidas em segurança e que, de forma geral, se aplicam à segurança digital. A gente aprendeu num contexto diferente, mas é importante a gente trazer para o nosso contexto do dia a dia. Então, fazendo esse jabá e essa introdução, a gente está lançando um podcast chamado Arena Reinforce, e se vocês procurarem aí, vocês vão encontrar, e a ideia é entrevistar uma série de CISOs, de pessoas que estão no cargo responsáveis por seguranças nas empresas ou em diversas áreas, instituições, e conversar com essas pessoas para trazer a visão deles do tema, para trazer uma proximidade deles e ir além, entender o que formou eles, como eles chegaram
até onde eles estão, para que a gente possa entender também muito do que hoje é necessário, do trajeto de segurança aí, de informação para poder ter essa visão, tá bom? Então, fica aí o convite. O Bruno depois coloca, se ele já não colocou aí, a referência ao primeiro Arena Reinforce, e fica o convite também para que vocês possam ouvir, possam divulgar e possam acompanhar. A gente já tem 2 gravados, vai gravar o terceiro, já tem um 4º convidado, e a ideia é a gente ter um roadmap aí, tá bom? Pessoal, queria de novo pedir, eu não vi aqui, se vocês puderem só escrever a área que vocês são. Eu vi aqui o Roberto, obrigado. Roberto, a parte de software é interessante. Estou vendo a parte de infraestrutura. Weber, obrigado também por ter escrito. Se vocês puderem colocar só a área, eu agradeço, não precisa cargo, mas olha, é infra, é desenvolvimento, isso vai nos ajudar bastante para direcionar. Vou compartilhar minha tela e vamos lá. Pessoal, o objetivo aqui não vai ser uma apresentação, vai ser de fato uma demonstração. Obrigado, Marcos, aí também. Isso é uma área que tá bem legal. Legal você ter escrito aí a parte de análise de data associada ao negócio. Isso é algo bem interessante. Nosso objetivo aqui vai ser mostrar um pouco da plataforma, mas para isso eu queria trazer alguns pilares dentro do tema que a gente pegou, que é acelerando sua estratégia de segurança da informação. Só uma última observação. Tiver dúvida, manda no chat. O pessoal que está nos apoiando aí vai estar compilando. Levanta a mão. Eu só vou pedir, assim, durante a apresentação, os próximos 30 minutos, eu vou reservar um tempo no final, eu vou estar só olhando e lendo, então, para ficar mais fácil, porque a gente tem muita gente. Daí, no final, eu vou abrir um tempo também, só levantar a mão e a gente pode tirar dúvidas aí do que tenha sido comentado durante o processo. Obrigado, Juliana. Parte de planejamento e governança é extremamente importante também. O tema foi acelerando sua estratégia de informação. Como que a gente faz para acelerar? Um dos grandes pontos que a gente tem aí nesse processo de acelerar é olhar para uma visão centralizada, olhar para uma forma onde a gente junte informação de diversos pontos e tenha uma visão centralizada. Dentro dessa visão centralizada, existem 2 grandes pilares que a Reinforce ela está baseada e ela está focada. A gente está focado na parte de Brand Intelligence, voltado aí para marca, voltado para proteger e para monitorar informações da marca, da empresa de vocês. E existe um segundo pilar que a gente está focado também, que é a parte de Vulnerability Intelligence. Como que a gente faz para prevenir? Porque a parte de marca, quando apareceu, já aconteceu. E a gente precisa agir o mais rápido possível para reduzir a janela de exposição. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente está numa ação muito mais preventiva, né? Eu costumo brincar, o LED ele citou aí o atacante. Eu costumo brincar que existe uma equação nessa parte de segurança, que é os ataques vezes o número de vulnerabilidade, você tem a probabilidade de incidente. Se você zerar o número de ataques, você zera incidente. Se você zerar o número de vulnerabilidade, 0 vezes alguma coisa, você zera a incidente também. O problema é que essas 2 áreas você não consegue trabalhar dessa forma, porque você sempre vai ter mais vulnerabilidade, é algo que está intrínseco a nós, ao processo de desenvolvimento. Então a gente precisa controlar, a gente precisa reduzir, a gente precisa minimizar, e a gente não vai também zerar o número de atacantes, zerar o número de ataques, isso tende a crescer. Então, o objetivo nessa equação é eu procurar minimizar. Tá? Para quem fez aí computação, que é o caso do LED, quem fez alguma cadeira na área de exatas, vai lembrar de limite, né? Limite tendendo a 0, toda a parte de derivada, integral. A ideia é essa, é você trazer próximo a 0, mas você nunca vai atingir 0, como você nunca vai atingir 100% de segurança. Mas você precisa ter visibilidade, e isso sim faz parte de acelerar o seu processo de segurança da informação. Você precisa ter visibilidade, e hoje, visibilidade que está permeada em diversas soluções. Como que eu trago isso para uma visão única?
Então, dentro desses dois pilares, escolhendo a briga que a gente quer ter, né, o que a gente quer focar e o que a gente quer fazer, na parte de Brand Intelligence, a gente foca muito na parte de fraude e vazamento, são 2 dos 5 módulos que a gente tem. Fraude está muito voltado para identificar possibilidades, identificar características de páginas que possam se parecer com a de vocês e que o atacante está usando. E vazamento está focado em verificar se o código, verificar se a credencial não está vazando, não está pública aí na internet. Então, nesse aspecto de brand, o nosso foco está na parte de fraude e leak. Na parte de vulnerability, o nosso foco está em cloud, infra e app. Cloud, no que a gente chama de CSPM, postura, infra, em fazer análise de infraestrutura, colocar um scan de rede para poder tirar essa informação, e application, em olhar para um processo de desenvolvimento seguro, ter ferramenta, que é a plataforma da Reinforce, que apoie na visão que você pode ter de todo o ciclo de desenvolvimento, ciclo DevOps, que vocês têm até representado ali em cima, mas sobre um aspecto de segurança. Eu vou mostrar já melhor. Então, os 2 nossos pilares estão estão voltados para essas 2 áreas com esses 5 módulos: fraude, leak, cloud, infra e app. E dentro disso, o porquê Reinforce, né? Porque o que a gente tem aí de diferenciais para poder posicionar, ou quais são alguns dos nossos diferenciais? Aqui é um slide para resumir alguns deles, tá? Entre eles, a gente está alinhado com a visão do Gartner de mesh. A ideia aí o Gartner fala que se você tiver uma centralização da informação de plataformas correlacionando num ponto único, isso vai facilitar o seu trabalho, né? Se vocês puderem escrever aí no chat, quantas ferramentas de segurança vocês sabem que tem na instituição de vocês? Só o número. Fala assim, olha, eu tenho o Fire, eu tenho o AF. Diz aí no chat, só para a gente conferir depois, mas vocês vão ver que tem várias ferramentas de segurança que compõem esse ecossistema. Como que eu trago uma visão sobre esses aspectos que a gente trabalha centralizado? Esse é um ponto importante e é algo que a gente se preocupa e é algo que, como a Alessandra aqui que está com a gente fala bastante, os CISOs reforçam muito. Quando a gente pergunta no final de uma apresentação, o que você mais gostou da plataforma? Fala, poxa, essa visão centralizada é um diferencial da plataforma e é isso que a gente tem aqui. Um outro ponto que é importante é seu código, suas regras. A gente não quer tirar, a gente chama de code boxing, a gente não quer tirar o código de dentro da estrutura para poder analisar. A gente não quer mandar seu código para a nuvem para analisar ele, a gente analisa ele localmente e sobe os achados para uma nuvem para fazer uma estrutura híbrida, para fazer uma estrutura onde a gente consegue fazer o que gera proteção intelectual dentro da estrutura de vocês e fazer o correlacionamento, trazer práticas interessantes, como inteligência artificial, como correlacionamento na nuvem. Essa é a ideia em termos de estrutura híbrida que a gente tem, onde a gente garante que o código aí vai ficar dentro do seu limite. Implementação simplificada. A gente chama de low touch implementation, né? A gente vai fazer uma implementação de forma simples. Para vocês terem ideia, eu comecei inclusive aí com um cliente da... Opa, acho que vazou um pouco de som aí, não sei. Com a visão, por exemplo, de um próprio cliente da S-Manager, a gente começou uma POV, acho que na semana passada. Essa semana a gente já está fazendo ajuste para trazer resultado. Teve um outro cliente que a gente começou na sexta. Ontem a gente estava mostrando já. Então, o que eu costumo dizer é mais difícil a gente ter acesso, ter a credencial correta, do que montar e trazer o resultado. É muito rápido. Às vezes, no mesmo dia, na configuração, a gente já está mostrando resultado sobre o processo de desenvolvimento seguro. Tá? Proteção do investimento. Já existem ferramentas que foram adquiridas de segurança. Nosso objetivo é como que a gente integra, tanto na proteção de investimento, valor aí, como integrar soluções. O nosso objetivo é aproveitar.
Se já tem alguma coisa dentro dessas áreas que a gente atua, a gente tem como objetivo puxar e usar isso, trazendo uma visão global, aqui é um ponto importante, onde não tenha pontos cegos, no blind spot aí, né? Para quem quiser, tem até um seriado aí voltado para blind spot, né? Se vocês procurarem aí no Netflix, mas a ideia do no blind spot aqui é a gente evitar ponto cego no processo de análise. Para que eu vou esperar a próxima análise para te avisar de um problema que foi divulgado hoje? Que eu sei que você pode ter dentro da sua infraestrutura. Vou avisar agora, não vou esperar. Isso faz com que você acelere o processo. Tem a ver com o que a gente está falando nesse webinar. E fazer de uma forma que seja de fácil plug, de forma de fácil conectar e trazer a visão centralizada. Então, esses são alguns pontos aqui que são importantes, e dentro desses pontos a gente atua em diversas áreas. Então, a gente faz a parte do insights, de trazer via inteligência artificial insights de melhorias do código, priorização de vulnerabilidade, análise de linguagens e ambientes diferentes, mas de uma forma simples, a parte do code box que eu falei, não deixar que o código saia, adaptative pipeline, a gente se integra com esteiras diferentes. Então, esse slide aqui tem um resumo aí do que a gente normalmente coloca como caixinhas onde a gente atua e que eu vou poder mostrar agora na plataforma da Rainforest para vocês, tá bom? Então essa é a ideia, e eu já vou abrir aqui diretamente, acredito que vocês continuam vendo, deixa eu só ver aqui como estão as mensagens. Não vi ninguém colocando aqui na parte do que já tem. Faz um favor para mim, se alguém for da área de desenvolvimento, eu já vi que tem da área de software, coloca assim, olha, ferramentas que vocês usam, ou linguagens de desenvolvimento, quantos desenvolvedores vocês têm, só números aí que não comprometam, não estou pedindo nenhuma informação, só para a gente poder interagir. Se vocês tiverem alguma informação nesse sentido, vai ser legal para a gente poder ter aqui uma forma de usar de exemplo, tá bom? Pessoal, dentro do que eu mostrei para vocês, tem 2 itens aqui que são pilares na plataforma, e aqui eu estou acessando um tenant de demonstração para, de fato, entrar na plataforma e mostrar para vocês. Eu tenho um pilar de Brand Intelligence, né, que eu comentei, e no pilar de Brand Intelligence eu tenho a parte de fraude e leak, são os 2 módulos, e eu tenho um pilar de Vulnerability Intelligence, onde eu tenho 3 módulos, Cloud, Infra e App nesse pilar. Então, são 5 módulos que podem ser licenciados separadamente, de acordo com a necessidade, e eu costumo dizer que a plataforma ela é uma ferramenta, mas num processo por exemplo, de gestão de vulnerabilidade ou de desenvolvimento seguro, é extremamente importante que você tenha serviço. É aí que entram os nossos parceiros, no caso a S-Manager. É aí que vai poder ter um apoio, como, por exemplo, um Security Champion, para falar para o seu desenvolvedor qual a melhor forma de corrigir aquele determinado problema, qual a melhor forma de corrigir aquela determinada linha do código. Então, nesse aspecto aí, é onde a gente compõe e entende que eu preciso ter uma boa ferramenta, né? Como meu pai diria, é difícil você tirar um parafuso com uma faca, dá. Você acaba com a faca, você pode acabar com o parafuso, mas dá para fazer. Mas quando você tem uma parafusadeira elétrica específica com a chave correta, vai ser muito mais fácil. E essa é a ideia aqui, é a gente propiciar uma ferramenta que reduza, que acelere a sua segurança da informação e que reduza aí pontos que você não vê atualmente. Nesses 5 módulos que eu comentei com vocês, eu vou começar falando principalmente sobre a parte de aplicação. Tá? Uma parte que a gente tem visto aí, eu vou passar por todos os módulos nos próximos aí 20 minutos, 19 minutos que a gente tem, mas o meu objetivo aqui inicial vai ser começar com a aplicação. Por que aplicação? Porque hoje em dia a gente tem milhares, né, ou às vezes até centenas de milhares de aplicações onde você pode resolver problemas seus do dia a dia. E a tendência é que cada vez você tenha mais aplicação para resolver problemas específicos e
no caso aqui das empresas que estão aqui, para propiciar resolução de problema para os seus clientes, né, ou para os seus contribuintes. Estou vendo aqui que tem gente também da área de governo, né, a Betânia, por exemplo, da parte de geoprocessamento. Como que eu vou fazer? Eu até vi um negócio bem interessante outro dia na área de governo, falando sobre justamente na época de pandemia, como que eu poderia trazer dados de geoprocessamento num aplicativo para ajudar no plano estratégico de vacinação. Então, ter um aplicativo que faz isso é um grande diferencial. Eu vi esse exemplo aí de uma outra instituição governamental. Dentro disso, legal, a ideia de ter uma aplicação é sensacional. A gente hoje tem dezenas na palma da mão, né, de centenas de milhares que existem, você tem aí dezenas ou talvez até centenas, se você gosta de instalar como eu, até para testar, para ter ali a referência. Mas essas aplicações, elas demandam de atualização, elas necessitam que elas possam acompanhar o processo de evolução do negócio. Com base nisso, como introduzir uma análise de segurança inicial, uma análise de código e manter isso no processo? A gente tem aí os dois conceitos, né, o Continuous Delivery e o Continuous Integration, que estão associados ao pipeline de desenvolvimento, DevOps. Se eu estiver falando muita sigla aí, ou muita palavra que não é do meio de vocês, basicamente é o processo de desenvolvimento hoje que é diferente. Antes, você fazia todo o desenvolvimento, testava, levava meses para soltar uma versão testada lá, uma versão com menos erros. Hoje, você tem a cada semana, às vezes 2, 3 vezes por semana, se não no dia, versões novas da aplicação rodando. E o pessoal do freemium, o pessoal que às vezes adota aí as ferramentas sem pagar, estão testando, né? There's no free lunch, não tem almoço grátis. Está testando e está alimentando para que possa ser corrigido, mas num processo muito mais rápido, muito mais direto. Hoje, se eu pegar meu celular aqui, eu tenho alguns aplicativos para atualizar. Mesmo que eu tenha atualizado semana passada ou ontem, vão ter novos. Como manter segurança nesse processo e como acelerar segurança nesse processo de desenvolvimento? A nossa plataforma, ela permite que você, de forma bem simples, se integre com o processo de análise de esteira que você já tem, esse processo de desenvolvimento contínuo. Você pode fazer isso através de conectores. Se você já tem ferramentas, como por exemplo, muitos dos clientes falam, eu já tenho SonarQube. Se você já tem, sei lá, um SonarQube dentro da sua estrutura, eu posso trazer a informação dele. Mas se você não tem ferramenta hoje, não tem problema. A ideia é que eu tenho agentes que fazem essa análise. Então, lembram da proteção de investimento? Se você já tem, eu me integro para trazer uma visão centralizada. Se você não tem, eu vou agregar, eu vou expandir, eu vou trazer além do que você consegue ver hoje. Então, esse é o primeiro passo, é integrar, seja através de conectores ou de agentes. Segundo passo no processo é registrar uma aplicação. E aqui tem um diferencial da plataforma. Só nessa parte de aplicação, a gente faz 6 análises diferentes com uma única licença para aplicação. Então, para cada aplicação lá, a gente tem uma licença e a gente faz todas as análises sem limitar a quantidade de vezes, sem limitar o tamanho do seu código. A gente vai fazer essas 6 análises, não é? Você não paga mais para ter uma ou outra análise. O nosso objetivo aqui é centralizar, é trazer uma visão única. Dentro desse segundo aspecto, eu faço configurações gerais. Eu não vou entrar em detalhes aqui, a gente pode marcar reuniões específicas para quem fizer sentido, mas a ideia aqui eu posso dizer que essa determinada aplicação faz parte de um sistema de pagamento, por exemplo, contas a receber, onde eu especifico qual que é o repositório, o artefato que é o que compila, são as bibliotecas que vão fazer parte daquele desenvolvimento, daquele código. Se eu tiver container,
o registry do container, né? A S-Manager tem bastante experiência com isso, e montar estruturas onde você tem OpenShift para fazer containerização. Esse caso aqui é onde eu vou registrar as imagens do template para poder executar análise em cima disso, e também onde está a minha aplicação propriamente dita rodando. Com essas informações aqui, eu vou fazer a análise de acordo com o que houver atualização. A cada commit, a cada publicação do desenvolvedor de um código, eu vou fazer essa análise. Por isso do CS, do Continuous Security aí, que a gente está falando dentro dessa estrutura. E esse tipo de análise vai trazer essa visão centralizada, onde, do lado esquerdo, você tem as análises relativas à parte de segurança, de security, perdão, de desenvolvimento sobre a ótica de security, e do lado direito, você tem as análises de operação sobre o ponto de vista aí, sobre o ponto de vista de segurança também. Então, você vai olhar a operação do ponto de vista de segurança. Esses dois aspectos aí, eu estou olhando o Dev e o Ops, mas com uma visão de segurança. Tá? E nessas análises aqui que eu comentei, eu trago qualidade, SAST, SCA, DAST, Image, AC, AMIR. O que são essas siglas? Né? Traduz aí para mim, eu vou de forma bem simples. De forma bem simples, análise de qualidade do código, é o quão bem escrito ele está, se tem uma função que está comentada e que não é mais usada no código, faz sentido, não faz? Esse tipo de coisa, nosso objetivo é trazer à luz, é apresentar esse ponto. SAST é análise estática, é análise do código-fonte, dele parado lá. Eu vou ler o código-fonte e falar, puxa, aqui tem alguma coisa que você não está tratando e que faria sentido você tratar para melhorar a sua visão de segurança. SCA, bibliotecas de terceiros que compõem a ferramenta, que compõem a plataforma. DAST, análise dinâmica da própria URL, como que ela está rodando e como que ela está funcionando. Image, o container. Hoje, as aplicações elas rodam em pequenos pedaços que são os microserviços. E esses microserviços, eles estão dentro de uma estrutura aí, de containerização, dentro de um container, que na prática é um pedaço do sistema operacional para executar aquela determinada aplicação. Eu vou analisar isso, porque não adianta nada, o código da minha aplicação está seguro se eu não tiver onde a minha aplicação está rodando, segura também. E, por último, nessa parte, o IAC, que é o Infrastructure as Code. Hoje, muito da infraestrutura é definida por linguagem de programação, seja nas nuvens públicas, seja na sua nuvem privada, seja na sua estrutura legada. Você pode ter Ansible, Terraform, para trabalhar e para desenvolver toda essa parte de segurança no processo de automação, perdão, no processo de deploy do seu ambiente. Então, facilita você subir um ambiente do zero, porque toda a estrutura está scriptada, está configurada dentro de um arquivo. Tá bom, pessoal? Além dessa visão aqui de dev, que está no módulo de app, eu já vou me adiantar aqui e mostrar. Eu tenho a visão de infra, onde eu olho para as tecnologias que você tem dentro do ambiente. Só fechar aqui para fazer menos barulho. Só um pouquinho. Pronto. As tecnologias que você tem dentro do ambiente, tá? Então, se você tem, por exemplo, um Windows 2008 Server dentro do ambiente, saiu uma vulnerabilidade que afeta esse sistema, para que eu vou esperar o próxima análise, o próximo scan da rede, a próxima análise de vulnerabilidade da rede, para falar que pode ter problema aí? Eu já vou avisar direto. Se você tem a parte de infra, que é o scan, é importante também ter, não dá para desprezar ele, mas eu preciso trabalhar em conjunto, olhando para as minhas análises periódicas, mas também com base nas tecnologias, fazendo esse correlacionamento para evitar ponto cego que eu comentei anteriormente. E não só isso, parte de cloud, né, CSPM, está bem configurada a minha cloud? Isso a gente consegue trazer nessa visão e
integrar, trazer uma visão única de testes de segurança, né, um teste chamado de pen test aí, que você possa ter executando por parceiros, na plataforma para você ter essa visão. Eu não faço o pen test, mas eu trago a visão do pen test para um ponto único, onde você consegue ver no ciclo de desenvolvimento as informações de aplicação e de desenvolvimento e de operação na mesma visão. E dentro disso, você tem a possibilidade de fazer um drill down. Então, eu posso aqui aplicar um filtro nessa análise, olhando apenas para uma aplicação específica. Por exemplo, eu quero ver a aplicação PHP Project, quais são as vulnerabilidades dela, ou olhando por uma categoria de análise, onde você clica em SAST, por exemplo, e vê aqui dentro que você tem nessa aplicação aqui, eu estou pegando uma aplicação, uma série de vulnerabilidades. E nessa vulnerabilidade aqui, você tem algumas informações que referenciam ela. Por exemplo, essa vulnerabilidade aqui, ela possibilita code execution, que é uma execução de código, é uma vulnerabilidade crítica. Então, você está vendo na plataforma, a análise ela foi realizada, lembrem-se, sem tirar o código de dentro da sua empresa, sem tirar o código de dentro da sua infraestrutura. Eu subi para a nuvem os achados, onde eu posso, se vocês permitirem, trazer um contexto, algumas linhas para mostrar onde que está aquela vulnerabilidade, e eu posso também trazer correlacionamento disso com inteligência artificial para apresentar como é uma das formas ou algumas formas de corrigir esse código. Então, olha só, a aplicação deve validar os inputs do usuário quando passar objetos para prevenir ataques de injeção. Isso daqui é algo que o desenvolvedor consegue ler, ter a visão, fazer, puxa, faz sentido. Mas mais do que isso, como que você pode ter exemplos de correção? Está aqui um exemplo 1, exemplo 2, baseado no seu problema. Isso ajuda no direcionamento da correção, tá? Da mesma forma que eu consigo olhar para o desenvolvimento, eu consigo olhar aqui para, por exemplo, se uma biblioteca está desatualizada dentro desse processo. Eu estou olhando na parte de image, estou pegando aqui uma vulnerabilidade e eu vou verificar, opa, essa biblioteca está rodando na versão 1.4.5, a recomendação é que ela estivesse rodando na versão 1.4.16. Opa, isso é um ponto aqui importante, é um ponto que eu preciso olhar. Se eu tiver referências externas, por exemplo, do NIST, que fala sobre isso, eu tenho aqui o card que mostra informações sobre ele na própria plataforma, né? O NIST é um órgão do governo americano e ele faz um catálogo, como se fosse lá um atlas de medicina, né? Que os médicos pegam lá para ler sobre as doenças, sobre possíveis vulnerabilidades do sistema imunológico. O NIST ele classifica isso para a área de tecnologia. E quando eu olho essa vulnerabilidade aqui, que tem esse número, eu achei que estava afetando só uma aplicação dentro do meu ambiente, mas não está afetando só essa WebGoat que eu tinha selecionado, está afetando outras. Então eu consigo ter uma visão onde eu tenho a informação do que está sendo afetado de uma forma centralizada. Tá, pessoal? Pessoal, essa era a parte específica aí de app, e com isso eu já mostrei um pouco também da parte de infra, onde eu trago uma visão até para acelerar a sua estratégia de segurança da informação. Eu trago uma visão aqui onde eu analiso sobre aspectos diferentes, sobre vetores diferentes, e eu centralizo num gráfico com prioridade as vulnerabilidades para que elas sejam endereçadas. Então, eu olho por tecnologia de scan de rede, que é o Vulnerability Assessment, eu olho por cruzamento de tecnologia, que eu já expliquei para vocês, eu olho por Surface, que basicamente é olhar para serviços externos que mapeiam os IPs de vocês públicos para falar se tem vulnerabilidade. Os IPs das instituições de vocês estão sendo escaneados, aqueles IPs que são públicos, e estão sendo analisados se tem vulnerabilidade, por serviços que fazem catálogo dessas informações. Essa informação pode ser usada tanto para o bem, como eu estou dando um exemplo aqui, como pode ser usado por um atacante que já tem a sua estrutura mapeada, que já vai lá procurar para ver qual é uma vulnerabilidade que está externa do seu ambiente. Esse ponto aqui eu pego nessa análise de Surface. E também
por ferramentas hoje conhecidas de XDR, né? Por exemplo, o EDR, que é a proteção do endpoint hoje, a evolução aí, alguns falam assim, que é a evolução do antivírus, eu trazer uma visão aqui onde eu consigo centralizar o que esses endpoints pegam também. Então, eu trago nesses diferentes aspectos esse tipo de priorização, onde eu tenho 4 quadrantes: Fix Now, Fix Later, Plan to Fix e Accept Risk. Esses 4 quadrantes que você tem aqui, eles vão trazer no eixo X aqui a nota da vulnerabilidade que você tem, a gente chama de CVSS. Quanto mais crítica a nota, mais à direita vai estar aqui. Acima de 7 não significa que você passou na prova. Acima de 7 significa aqui que é alguma coisa muito crítica, alta ou crítica. E do lado direito aqui, você tem a probabilidade daquela vulnerabilidade ser explorada. Baseado no princípio de onde tem fumaça, tem fogo, se aquela vulnerabilidade está sendo falada, está sendo muito falada, isso sobe a bola aqui, sobe as vulnerabilidades que foram encontradas e apresenta num gráfico. Vou até lançar um desafio aqui, vamos ver quem responde primeiro aí. Lógico que não vale o time da S-Manager e não vale o time da Reinforce, mas eu queria que vocês colocassem uma vulnerabilidade que vocês tenham ouvido falar nos últimos anos, né? 2021, vou dar até uma dica: dezembro de 2021 teve uma bem grave que deixou bastante gente acordada aí. E que ela é bem famosa. Então, se vocês se lembrarem, não precisa ser dela, mas vamos ver aí quem que consegue trazer exemplos de vulnerabilidade. Daqui a pouco eu falo um deles para vocês, tá? Então, essa parte de infra eu trago essa visão, e na parte de cloud eu trago a visão de correção, de priorização e de correção para vulnerabilidades de configuração de nuvem. Por exemplo, aqui eu estou numa nuvem Azure, né? Estou dando um exemplo, pública, e daí eu estou vendo que nessa nuvem Azure tem uma regra aqui que deveria estar habilitada para garantir uma proteção maior do meu banco de dados SQL, não está habilitado. Opa, faz sentido habilitar. Esse tipo de coisa a gente traz nessa parte de cloud. Por quê? Não adianta nada a sua aplicação estar segura, sua infraestrutura está segura, se você coloca, vou usar aqui um linguajar técnico, né, um bucket S3 da AWS. Amir, o que é isso? Basicamente é um repositório de arquivos, tá? Na verdade, de objetos. Se você coloca no seu bucket S3 da AWS, sem autenticação, sem segurança, adiantou muito você ter uma estrutura da sua aplicação segura, você ter uma estrutura da sua infraestrutura configurada. Você tem ponto de vulnerabilidade igual, e não é uma boa forma de você acelerar a sua segurança da informação sem olhar para esse aspecto também. E para terminar, pessoal, agora sim, nos últimos 5 minutos aí, eu não podia deixar de falar do nosso pilar, da nossa estrutura que está ligada à brand, onde a gente monitora possíveis fraudes de domínio, por exemplo. O que é fraude de domínio, Amir? É procurar domínios que são similares, sabe? Eu tenho aqui S-Manager. De repente a pessoa vai lá e coloca 2 M's. S-Manager com 2 M's, ou troca o E por um 3 para passar desapercebido, troca de caractere, type squadding, cyber squadding, são formas de você atacar. E essa ideia a gente pega nessa análise aqui e traz exemplos. Tanto exemplos do que de fato pode ser um problema, como algo que talvez esteja acontecendo por uma outra área da empresa que você não está sabendo. Tá? Vou dar um exemplo interessante aqui, um case real que aconteceu. Tá? Esse case que eu vou trazer, assim, a gente estava rodando com um parceiro lá num tenant, e de repente a gente descobriu um nome parecido, um domínio parecido. E esse domínio parecido, ele estava sendo usado numa campanha de phishing internamente, ou seja, propositalmente, a área de segurança da informação cadastrou esse domínio para fazer uma campanha de mandar e-mail em massa para ver quem caía, se os diretores, se os funcionários, se toda a empresa, o quem da empresa iria cair naquele e-mail que muitas vezes é
aquela frase, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ah, venha ganhar o carro do LED. Hoje, se você mandar isso, você ganha o carro do Vitor, né? Leve o drone do Bruno de graça para sua casa. Estou dando exemplos aqui de coisas que eu sei que a gente tem aqui no auditório, mas quando a esmola é demais, tem que desconfiar. E nesse caso desse case, desse parceiro, eles estavam fazendo de propósito uma ação de marketing, uma ação de segurança, para identificar possíveis pessoas que precisavam ser treinadas, que isso se chama campanha de phishing. A gente pegou aqui, a gente mostrou, opa, tem esse domínio aqui. Eles falaram, não, esse domínio deixa, porque é um domínio que a gente sabe, a gente cadastrou para de fato fazer teste de segurança. Mas são exemplos de itens que a plataforma vai trazer. Tanto de itens que estão sendo usados para o bem, como é o caso desse exemplo aí de campanha de phishing, que é algo que, se vocês não fazem, eu recomendo que vocês façam numa estratégia de segurança da informação, tá? Isso é importante. Como também exemplos maus, onde a gente tem, às vezes, uma página que pode estar se passando. Olha essa página aqui com risco médio, ela está aqui fazendo uma propaganda de bilhete único, você pode agora fazer recarga online. Só que quando a gente vai para as informações dessa página, a gente vê que ela está cadastrada, o contato dela está anonimizado, os detalhes eu não tenho, ela está cadastrada nos Estados Unidos, apontando para o name server do Brasil. Opa, tem muita coisa estranha. Então a gente precisa analisar. Junto com o parceiro, a plataforma traz e o parceiro ajuda, apoia nessa análise em serviço para direcionar. Vamos tirar isso do ar? Existe um processo chamado de takedown, que os nossos parceiros realizam aí, a gente também pode apoiar ou até direcionar para o próprio time de resposta a incidente, que foi algo que o LED falou que é importante ter, e de fato né, um time que está treinado para quando tem um problema, responder a esse tipo de ação. E quando eu escrevo aqui, ó, esse site não é da minha empresa. Quando eu coloco isso e submeto essa informação, isso vai ser analisado para de fato verificar se faz sentido tirar do ar e executar essa ação. Então, isso que eu mostrei para vocês como um exemplo de fraude em domínio, eu faço para mobile app, eu faço para rede social, eu faço para Surface, eu faço em áreas diferentes para tentar identificar e para trazer o quanto antes fraudes que possam estar ocorrendo, que tenham ocorrido ou que estejam na iminência de ocorrer, para que vocês tenham uma ação. E a parte de leak, eu tenho aqui possibilidade de analisar e de acompanhar vazamentos de código, onde dentro desses códigos, às vezes você tem o código exposto na internet com chaves de autenticação. Estou pegando um código aqui, um exemplo de código. Olha só, esse código aqui ele está mostrando password, ele está mostrando token. Faz sentido? Não faz? Não sei, mas a gente precisa alertar, a gente precisa trazer esse tipo de ação à tona para poder apresentar. Ou mesmo credenciais, tá? Aqui eu vou pegar, para não expor ninguém, vou mostrar um exemplo onde a gente tem e-mail de pessoas com senhas vazadas, e esses e-mails seriam da instituição de vocês, onde a gente identificou em diversos serviços que expõem isso, e não só. Hoje em dia está muito em voga a inteligência artificial, né? Inteligência artificial são algoritmos baseados em estatísticas, né? Então, a ideia é essa. Há 20 anos atrás, eu cheguei a passar num mestrado na parte de inteligência artificial e optei ir para a parte de redes de computadores, que era onde eu queria direcionar a minha carreira. Mas eu lembro que na matéria que eu tive na faculdade de inteligência artificial, os modelos, as ideias são as mesmas para hoje. O que você ganhou foi poder computacional, lógico. Existem teorias novas, existem algoritmos novos, mas a base da ideia é a mesma. E o que eu estou querendo dizer aqui com isso é que não adianta só a inteligência artificial. A inteligência artificial é importante, é uma ferramenta que cada vez vai ser mais utilizada, ela precisa ser bem utilizada, como é o caso do raio-x e da bomba atômica, né? A gente tem exemplos assim na história de tecnologia, mas mais do que inteligência artificial, nesse caso aqui, eu preciso ter gente se infiltrando em grupos para poder detectar pessoas que estão negociando credenciais da sua empresa, pessoas que estão negociando informações
da sua empresa. Então, a ideia é, a plataforma, ela atua como robôs em busca em fontes especializadas, mas a Rainforest e os nossos parceiros têm como objetivo atuar em conjunto para trazer esse tipo de informação. No caso, credencial vazada, é o nosso foco, código e credencial vazada. A gente traz com os usuários, aqui como são usuários de um domínio que não é verdadeiro, com senhas falsas aqui, né? Mas bem comuns, né? 1223G, senhas que são bem comuns, 123456, né? E que muitas vezes, como o LED comentou no início, são senhas, o Vitor acho que também, são senhas que são usadas não só internamente na instituição, mas externamente. Se vazou externamente, pode ser uma porta para acessar o sistema de vocês também. Pessoal, com base nisso, eu queria finalizar aí dentro das 11h15, passei 2 minutos do que eu tinha planejado, mas eu queria agradecer de novo, falar que a gente está à disposição para mostrar esses módulos mais a fundo, para trazer uma visão de ambiente de vocês, para rodar uma POV, trazer associado, a gente chama de POV que é Proof of Value, né? É associado ao ambiente, mostrar as credenciais que estão vazadas, por exemplo, de vocês, e dentro disso traçar um plano junto com o parceiro, esse manager aí, para falar, olha, como que pode melhorar, passo a passo, degrau a degrau, melhorar a segurança no ambiente, trazer uma visão diferenciada. Eu gostaria de agradecer ao Ziza, acho que tem algum comentário aí, fica à vontade, Ziza. É que o Reginaldo colaborou aqui com... Eu ia ver isso agora. Boa, Isso, Ziza. por favor. Então, olha, Ganhou mais cupom, hein? Aí, ó, 2 itens. Tá Reginaldo, merecendo um pack, Reginaldo. Reginaldo, obrigado, cara. De fato, o Log4j, né, o Log4JS aí, ele foi uma vulnerabilidade que saiu em dezembro de 2021, né? Eu digo que é presente de Natal, porque quando sai uma vulnerabilidade dessa, vira uma loucura. E normalmente quem ia passar o Natal em casa não vai mais passar o Natal em casa, porque vai ter que ficar fazendo atualização de servidor, né? O Vitor tá balançando a cabeça, ele sabe bem o que isso representa. Então, alguns colegas aí de profissão e que atuam em clientes e até mesmo clientes, né? Estou lembrando aqui de alguns casos. exatamente, o Log4j foi um desses e é um dos exemplos aí que só a gente pode, na plataforma, com base nele, procurar se tem tanto assets, dispositivos, quanto aplicações vulneráveis no ambiente, tá bom? Reginaldo, de novo, obrigado. Daí o LED agora vai fazer, ele vê como colocar os dois itens, ou até mesmo a gente pode aqui fazer um bem bolado, o Bruno vê um brinde específico para o Reginaldo, porque ele participou com o Log4j, foi um exemplo que estava na minha cabeça, mas eu gostaria de novo, de em nome da Rainforest, agradecer, me colocar à disposição, colocar todo o time à disposição. Eu separei aqui, se vocês quiserem acessar, o site é rainforest.tech, tá? Mas com esse manager aí vocês têm o contato para chegar até nós, para marcar reunião, e estou à disposição. LED, Vitor, muito obrigado, todo o time S-Manager, e daí agora a bola está contigo para fazer o fechamento, ver se tem alguma dúvida, eu estou à disposição aqui, se tiver algum ponto, levanta a mão, a gente tem aí mais um tempo para isso. Não, Maravilha. muito bom como sempre.